Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast, mais um episódio do podcast Educação e Movimento do Semerge. O Semerge sempre inovando, trazendo temas importantes para a comunidade acadêmica, educacional, não só do estado do Rio de Janeiro, mas nacionalmente. E hoje o tema aqui para debatermos é sobre inteligência artificial, um tema que tem sido bastante recorrente, né? Mas trouxemos ele para trabalharmos junto com a governança acadêmica. E, dentro desse contexto, convidamos aqui o professor Marcos Lemos, diretor sênior de ensino e qualidade da Edux, que nos prestigia aqui com a sua agenda apertadíssima. Obrigado, professor. Obrigado pelo convite aí, Marcos. Obrigado. E, querido professor Flávio Murilo, reitor da Universidade Estácio de Sá, também agenda apertadíssima, disponível aqui para a gente. Muito obrigado. Obrigado a você, amigo Marcos. Boa tarde a todos. A Cláudia Romano agradece também a presença de vocês, a Vera Lígia, nossa secretária executiva também. Estamos aqui, é um tema de bastante possibilidades de reflexão, né? E uma reflexão que precisa se movimentar também para a ação. Então, a gente não pode se desligar de que sempre é uma ferramenta, né? E aí, tendo esse olhar de uma ferramenta, que é uma ferramenta que tem um potencial muito grande. E a gente dividiu aqui em alguns blocos. A gente vai primeiro trabalhar e imaginarmos dentro da gestão em si, depois irmos para os aspectos mais que tem a ver com o processo de ensino e aprendizagem. Então, dentro dessa frente do aspecto da gestão universitária, como é que vocês, começando com o professor Marcos, como é que o senhor percebe o seguinte: a inteligência artificial já está mudando a forma de gerir, de fazer a gestão universitária? Max, sem dúvida. Eu acho que, primeiro, a gente tem um estágio de aproveitamento da inteligência artificial, de tudo que está aparecendo, mas com certeza tem um caminho muito grande ainda pela frente. Acho que a primeira camada que a gente começa a explorar é a camada de dados. Conhecer melhor esse nosso público, esse nosso aluno, não só quando ele chega, mas principalmente à medida que ele vai evoluindo dentro da sua jornada acadêmica. Então, quando a gente fala de gestão, conhecer o aluno é fundamental. É fundamental por conta da capacidade da gente modular formação pedagógica ou intervenções pedagógicas para aquele determinado aluno, que é o tão sonhado caminho da personalização, né? Da aprendizagem e do ensino. A gente já começa, mas como eu falei, tem muito ainda a ser feito. Até pela capacidade da gente, primeiro, testar algumas das hipóteses, testar alguns modelos, né, de como que a gente segmenta os alunos conforme perfis e qual a melhor sugestão de caminho para cada um dos alunos, seja em engajamento, seja em caminho de aprendizagem, mas a gente já vê, olhando pela nossa própria experiência, né, Flávio, algumas iniciativas que têm sido bastante promissoras aqui conosco. É importante ressaltar, como o Marcos introduziu, que a IA veio mudando rapidamente, é um alumbramento da velocidade com que a sociedade está abraçando, né, esse tipo de abordagem. Mas, principalmente, a gente tem a oportunidade aqui, para a utilização da IA, a gente revisitar alguns processos que anteriormente eram absolutamente analógicos e hoje a gente precisa ter o espaço de captura, né, desse rastro que os nossos alunos vão deixando conosco, quer seja em consumo de conteúdo, quer seja em aproveitamento nas avaliações, né, quer seja qualquer outro tipo de vivência, que até então nós tínhamos um gap, sim, o aluno fica 4, 5 anos conosco e a gente pouco conhecia além das notas. E uma camada mais superficial. Muito a gente superficial. Consegue ir numa profundidade agora que a gente não... Com certeza, com certeza. Que você tinha, às vezes, só um trato mais específico e personalizado, às vezes, de um coordenador ou de um professor que conseguia extrair um pouco mais sobre a realidade e o contexto daquele estudante, né? E o estudante mais retraído pouco nos permitia enxergá-lo. E, na verdade, a gente como se fosse um microscópio, né? A gente está ampliando a visibilidade, a forma de vermos ele, interpretarmos ele, né? Dentro do aspecto ainda da gestão universitária, existe algo importante, vocês bem sabem, como gestores, executivos há bastante tempo, que é em relação à capacidade e à tomada de decisão. Como é que vocês veem isso dentro do dia a dia de vocês, ainda antes de entrar na sala de aula do professor, mas como é que vocês veem, o que tem mudado na capacidade de decisão de vocês, dentro das funções que vocês realizam, dos cargos que vocês ocupam, como é que tá? Porque a IA, ela te dá ideias múltiplas, caminhos que você às vezes não percebeu,
mas tem a condição humana, que é o quê? Que é o ato da decisão, né? E a decisão tem a ver também com assumir o compromisso, assumir a responsabilidade. Como é que vocês veem isso como gestores, né? Tentando aqui trazer para a realidade que a gente acaba tendo que lidar no dia a dia, todo um conjunto de decisões são tomadas a cada semestre, quando a gente pensa no período letivo que é semestral, a respeito da oferta das disciplinas. Que disciplinas a gente precisa oferecer ou deveria oferecer, dado um conjunto de alunos que a gente tem que atender. E muitas vezes esse melhor sequenciamento das disciplinas e, portanto, da oferta a ser realizada para aquele semestre que se aproxima, a gente já tem utilizado a informação de performance de alunos conforme o melhor êxito dos alunos quando eles fazem uma sequência de determinadas disciplinas. Então, isso claramente é um exemplo, né, Flávio, de que a gente já incorpora na tomada de decisão da própria oferta, da sequência de disciplinas. Claro que é sempre o currículo, que tem a periodização prevista, mas você também tem a informação. Quase que, no fundo, o que a gente está falando aqui é utilizar machine learning também para aprender a trajetória de maior êxito dos alunos, de um aluno médio. A melhor combinação... No fundo é isso. A melhor combinação. A gente acaba olhando para o aluno exitoso que teve um bom desempenho, qual a trajetória que esse aluno tem. Que ele performa melhor. Exato. Então, isso se traduz também para a gente, de alguma maneira, numa recomendação. A gente deveria estar seguindo essa oferta como sendo a oferta mais adequada, mais recomendada. É um exemplo, é uma situação. Sim. Até porque, frequentemente, a gente, quando fala em processo decisório, a gente acha que a gente decide numa sala cheia de dados, de números, que é onde todos os caminhos são possíveis, e a gente tem total domínio sobre isso. Nós temos alguns viés, né, professor? Com Vários. certeza, né? Então, hoje, com a chegada da IA, também nessa camada gestora decisória, ela nos oferece uma quantidade de informações, simulações como percursos, e que a gente se sente muito mais confortável, ainda que ouvindo nossos vieses, a tomar a decisão com um maior grau de assertividade. De eficácia, né? Acho que tem outras, à medida que o Flávio estava ali comentando, estava me lembrando aqui também, nós utilizamos hoje meio que a montagem de um score de qual o melhor match entre um professor e uma determinada disciplina. E junto com um grupo de alunos que tem um determinado perfil também, que seria uma evolução até. Isso serve tanto para a alocação desses docentes, as turmas, né, das diferentes disciplinas que a gente precisa criar, mas também para revisão de conteúdos, revisão do plano de ensino, revisão da ementa. Então, a gente também utiliza dessa performance e leva em consideração vários dados, né? Voltamos aí à questão dos dados. Como é que a gente retroalimenta a performance que esse professor teve com o desempenho que seus alunos tiveram, comparado com de outros professores daquelas mesmas disciplinas. Quais melhores conteúdos. Exato. E isso nos traz o quê? A capacidade de escolher, talvez, a melhor pessoa para fazer a revisão de uma ementa, fazer a revisão bibliográfica do conteúdo. Só no curso do Direito a gente tem 86 ofertas do Brasil todo. Então, imagina que em introdução ao direito constitucional a gente tem 86 ofertas. Então, a gente pode ter muita riqueza de comparabilidade entre locais tão distintos desse país, com características, com professores e alunos. Então, é um admirável mundo novo, de novo. É um admirável mundo novo, né? O livro do Aldous Huxley, década de 30, eu acho, né? Deve ser década de 30 ou algo assim, né? Vamos todos tomar soma. Aquele livro, quando eu li aquele livro, eu tinha uns 18, 19 anos. É um impacto, né? Poxa, ele é chocante, né? E tem coisas que aconteceram, mas a forma dele imaginar aquele cenário, né? Ele anunciar o futuro como ele imaginar aquele cenário é espetacular. E o George Orwell veio acho que veio uns 10 anos depois. Mais deprimido. Uma visão mais, não sei se mais pessimista. Eu até estava um pouquinho antes aqui, estava lendo no Instagram essa diferença, acho que não vou me lembrar agora da frase famosa do Suassuna sobre o pessimista e o realista, não sei se vocês conhecem, mas ele tem uma frase assim, né? Muito bom. Eu prefiro ser um pessimista realista do que uma associação assim, que ele associa, né? Mas, e curiosamente, nesses livros, até de ficção, eles não falavam muito de processo educacional em si, né? Não. Eles não falavam... Dificilmente você vê nesses livros
Você pega algum livro do Isaac Asimov, pega algum livro, quem gosta de literatura, ou do Huxley. Conhecimento é dado. Não se trata ali... O professor acho que é uma figura que até existe, mas não existe na relação muito própria com os estudantes. Agora, O refletindo... professor é apenas um scholar, aquele que conhece tudo. É o detentor do conhecimento, mas a IA também vem para dizer o seguinte, olha, não é bem... Peraí, né? Não é bem assim também. E aí, quando o professor Marcos começou a colocar aqui, me ocorreu também o termo curadoria, né? Uhum. Curadoria parece que tem algo também aí de um apelo forte em relação à inteligência artificial, né? Sem dúvida. Acho que a oferta de conhecimento, ela é tão ampla que há necessidade de que você tenha ali alguém meio que orquestrando qual o conhecimento que é aplicável em determinada situação. Na verdade, até a necessidade de fazer a curadoria no meio de alucinações, né? Como a gente tem visto aí, a IA comumente também pode levar para esses caminhos. Então, é um cuidado muito grande que a gente tem, por exemplo, talvez a gente tenha oportunidade de falar também mais adiante sobre um processo de produção. A gente Vamos hoje, falar agora, já aqui. a gente entra hoje já com o admirável mundo novo que você falou, entramos num estágio absolutamente inédito de capacidade de produção de conteúdo acelerado por agentes de automação de IA. E claro que a gente cruza isso, necessário cruzar isso com a expertise daquele professor que é o especialista da área, que pode validar se aquele conteúdo gerado com todas as ilustrações e design instrucional gerados pela própria IA, se aquilo ali é pertinente ou não é pertinente. Então, hoje, esse papel do curador, ele acabou se tornando ainda mais necessário e numa escala inacreditável. É cada vez menos o elaborador de conteúdos que nós tínhamos e cada vez mais o curador de conteúdos, né? Sem dúvida. E do jeito que Marcos tem conduzido isso, tem sido muito rico, porque nós temos 8 mil professores no Brasil todo, então nós estamos levando esses conteúdos a serem curados, que curadoria é o negócio da universidade, né? O conhecimento está aí. O que nós fazemos em abundância. Né? E porque quase que estava na limitado. Barça, né? Exatamente, estava na enciclopédia. Tá? Então, hoje, a gente não depende mais da Biblioteca Nacional, a Biblioteca do Congresso, a Biblioteca do Vaticano. Hoje... Não, depois você teve até uma evolução do Wikipedia, mas também nem o Wikipedia mais... Não chegou. Hoje a IA não está escrita. Então, ela está sempre atualizada. Ela está sempre... Esse que é o grande barato. Então, a gente usar esses professores, a gente traz também um sistema de pertencimento desse conteúdo que o professor vai estar diante dos seus alunos utilizando, e não é apenas da IA, não é apenas do professor A, B ou C, é de todos e com a curadoria de cada um deles. Tem que ser uma curadoria bem organizada e compartilhada, né? Claro. E, na verdade, é uma produção multifatorial, né? Só que ela tem que fazer sentido para o aluno. Sim, na verdade... Mas quem conhece melhor o aluno, se não o professor que está ali também? Ele faz o ajuste fino, na verdade, dessa relação, né? Max, se você for olhar os conteúdos, frequentemente eles incorrem num determinado equívoco, que é o tom de voz. Nós mesmos, quando produzimos aqui, inicialmente, lá, né, conteúdos de IA para os nossos alunos, ela veio, mas que veio com um tom muito... não só professoral, mas um tom mais hermético. Aí a gente conversa com o prompt e fala, é um aluno que vem do ensino médio, geralmente público, ele não é fluente nesse conteúdo, né? Você precisa ter Aí ele modulou perfeitamente. É esse cuidado, porque nós, em sala de aula, nós não lemos um livro, a gente não lê a Barça, né? A gente pega e faz uma tradução pedagógica, né, para que aquele aluno possa compreender o que nós já tivemos até época em que os professores copiavam o que estava no livro para a lousa, né? Exatamente. Porque era uma transmissão total, né? É um grande equívoco, o livro era de difícil acesso, nem todos tinham livro, né? Acho que todos nós pegamos, apesar de sermos de gerações distintas, mas temos mentes semelhantes. Mas você pegava, vários professores pegavam o livro e ele deixava de ser um mediador para ser apenas um repassador, né? E aí, na hora que faz isso. Já teve vários momentos assim, mas isso já faz parte de um passado. Mas é interessante quando o senhor colocou essa questão da entonação. Acho que é na China que tem também algumas escolas que percebem o olhar. Assim, hoje em dia tem muitas pesquisas pela sobre forma isso, que o aluno está olhando, a forma que ele movimenta, se ele está engajado naquele conteúdo ou se ele não está engajado naquele conteúdo. Mas a China vai ser o Brasil já, né? Porque a gente já rodamos dentro da nossa escola
uma operação piloto em que as nossas aulas, que são teletransmitidas por uma dessas ferramentas, não vou fazer propaganda da Microsoft aqui, mas é o Teams, onde a aula que é síncrona tem a participação dos alunos, os alunos supostamente com a câmera aberta, né, preferencialmente, você já começa a ter uma inteligência artificial capturando o senso de quanto que esse aluno está prestando atenção ou não. Né? Então, isso já, que você acaba de descrever que acontece na China, de alguma forma a gente já está trazendo para cá também, rapidamente isso vai estar incorporado. Na verdade, a gente vê que a moeda mais disputada, de fato, é a atenção. Né? Claro. Sim. É o tempo. É a economia da atenção. É o tempo. Totalmente. Quanto mais você consegue segurar o estudante, ou qualquer um de nós, né? Isso aí todos, a gente vê agora, por exemplo, nós estamos vivendo a Copa do Mundo. As publicidades que tem em cada um dos canais, não sei, tem a tal de Cazé TV que chegou para quebrar alguns paradigmas, né? Mas tem uma linguagem muito própria, né? A gente vê ali que a linguagem é uma linguagem diferente da linguagem de quem está acostumado a ouvir Galvão Bueno durante 8 Copas. É uma linguagem totalmente distinta, né? Uma das qualidades do professor é exatamente ele ter a capacidade de reter a atenção daquele aluno, né? Então, é isso que a gente tenta fazer uma relação muito próxima. Tem com a linguagem que ele utiliza. Né? Tem uma química ali muito forte em sala de aula, mas dependendo da quantidade, e nosso alunado chega cansado, vem do trabalho, em transporte público, às vezes, que é desafiador. Manter a atenção é um desafio. E vocês colocaram aqui, por que vocês acham que nós professores ainda temos esse receio de sermos substituídos pela IA? Vocês veem isso acontecer? Acho que todos nós poderemos ser substituídos pelo IA, inclusive você, eu, nós três aqui. Em alguns momentos seremos. Tá? Mas a gente pode achar outras alternativas dentro... Claro. Ele vai conhecer como falar com esse nosso aluno, ele vai conhecer a realidade daquele aluno. Cada vez mais necessário a criatividade, né? Qual o viés pelo qual você vai encontrar um melhor uso da IA para fazer ainda melhor aquilo que você é capaz de fazer, né? Por essa ótica eu vejo assim, não tem como nós limitarmos, né? Por exemplo, agora tem o debate, mas não da IA, das redes sociais, né? Vocês têm acompanhado, mas é uma outra... Redes sociais é diferente da IA. Mas é parecido com a IA. Mas é parecido. Quer dizer, o debate está presente como isso. Devemos usar a IA na escola? Claro que sim. E as redes sociais? Claro que sim. O problema é tirar o computador da sala de aula. É fazer o bom uso. É como nós usamos, é a forma que nós usamos. Nós todos que... Bom, vocês não, mas eu que acompanhei essas revoluções tecnológicas da sociedade, né? Da calculadora em sala de aula, né? Da rede social, do Google. Alunos fazendo pergunta para vocês com o Google, a gente fala, tá bom, eu vou usar o Google para te responder. E assim sucessivamente. Mas é naturalizar isso e fazer parte do jogo. A própria calculadora já sofreu, né? Quando Imagina. Os professores proibiu o uso de calculadora nos anos 80, eu li sobre isso. Não, sem calculadora, mas... Por quê? Para se tornar mais hermético, difícil. E aí o professor... ele tem que se reinventar, e aí é a criatividade. Eu não vou mais trazer o problema que é apenas uma soma. Não. Eu preciso ter Me diga qual é a pergunta. É o método socrático posto à prova. É o método socrático sempre, né? Sempre. A gente fala, vocês experimentados, a gente fala aí sobre metodologias ativas, para lá e para cá. Sócrates já fazia isso há 2.500 anos, era metodologia ativa... E vai ser criada na hora. Naquele momento, na provocação, né? Então, assim... Quem é religioso, por exemplo, Jesus Cristo, quando andava ali andava por ali, estava toda hora fazendo o quê? Uma metodologia ativa. Ele colocava os indivíduos em situações que eles tinham que aprender naquele momento. Situação-problema, né? Situação-problema a todo instante. Situação-problema é estudo de caso. Né? E o Sócrates trazia a aula peripatética. Peripatética, né? Então, mudou o ambiente, mas... Sim, mas por que não fazer a peripatética no ambiente da IA? O ambiente digital. Olha só. Que é muito mais rico, né? O que nós estamos fazendo aqui, de uma certa forma também, aqui, a gente está fazendo como se fosse uma fogueira digital, né? Os nossos antepassados ficavam em volta da fogueira conversando, debatendo. A gente está aqui fazendo viajando na sua analogia, a gente está vendo as sombras na parede, né? Na caverna. E aí o professor pode explicar, que tal a gente tirar os alunos e ir... Vamos ver como é que esse fenômeno acontece. Olha só, então a gente falou aqui sobre questões importantes de tecnologia. E aí vocês, nessa posição executiva, né? Como é que vocês percebem esse compasso ou não entre as inovações tecnológicas, incluindo a IA, e a missão institucional? A missão, às vezes, ela está definida, a inovação consegue acompanhar a missão. Como é que vocês percebem? Existe algum desalinhamento que ocorra
que vocês percebam o seguinte, a inovação está indo além do que nós enxergamos? Eu acho que a questão de velocidade e capacidade nossa de aprender a conviver com a insegurança. Por exemplo, nós temos que olhar para quais são os cursos, quais são as profissões que verdadeiramente não farão mais sentido no futuro, quais são os impactos que a IA trará para determinadas profissões. E a gente precisa preparar esse aluno para o mundo onde a IA estará, né, envolvida no dia a dia. Agora, Flávio, acho que um elemento que é fundamental aqui na equação, né, de uma escola é o elemento professor, né? Nós temos milhares de professores e não necessariamente todos esses professores estão se atualizando no ritmo que essa tecnologia vem aceleradamente acontecendo a cada dia. Então, acho que um desafio grande para nós e que aí sim coloca em xeque a própria capacidade de atingir a missão, ou entregar a nossa visão, é capacitar esses docentes para que eles façam o melhor uso da IA dentro de sala de aula. Porque o aluno já chega com a expectativa, né? Aliás, é uma coisa, estávamos falando mais cedo, né? Uma coisa interessante, estava lendo um dado num artigo do Chronicle of Higher Education, e eles comentando que 89% dos alunos das universidades americanas, e aí pode colocar aí na conta as tradicionais, Princeton, Harvard, MIT, etc., 89% desses alunos alegam já usar a IA no seu dia a dia. Então, não é novidade para eles. Quando você vai para o lado da uso da IA por esses alunos dentro da escola, dentro das suas tarefas acadêmicas, esse percentual é bem menor. Menos da metade dos alunos que usam a IA no seu dia a dia usam dentro das tarefas acadêmicas. E aí a pergunta natural é por quê? Porque muitos deles receiam ser acusados ou serem entendidos como eu estou trapaceando, eu estou fazendo, de alguma forma, o que era suposto fazer sem o uso da IA com a IA. E a resposta que você está vendo aí não é a minha resposta, mas a resposta de uma IA. Então, eu acho que parte do trabalho a ser feito também com os docentes passa por aí. Como que a gente não policia o aluno para não usar a IA, mas como que a gente cria os momentos de aprendizagem adequados onde a IA vai ampliar essas oportunidades para ele e futuramente, dentro das suas profissões, dentro das suas formações, é o que se espera que ele use, né? De novo, o tema da criatividade. Então, a criatividade que falta para o professor em muitas situações coloca em nós, enquanto educadores, a necessidade de buscar esses espaços para capacitar esses nossos docentes. Você colocou bem aqui a criatividade. A criatividade, a gente falou um pouquinho, uns 3 minutinhos atrás, o senhor trouxe uma palavra que é situação-problema, né? Uhum. Tudo vai depender da situação-problema que a gente vai expor o estudante, né? E é interessante, porque há 3 anos atrás ninguém estava preparado para esse novo mundo. Não. De maneira mais larga, massiva. Aí chegou 2 anos e meio. Pois é. Você pega a pandemia que nós vivemos há 6 anos atrás também. Há 6 anos, nada. O mundo digital, como é que era? Você colocou aqui, abriu uma tela do Teams. Sim. É uma coisa que a gente faz hoje, naturalmente. Abrir uma tela do Teams era... Quantas vezes por dia hoje em dia? Pois é. E era insuportável, né? Porque ainda era muito precário, lenta, precário, de pouca usabilidade. Mas, de qualquer maneira, isso tudo coloca a universidade em xeque, né? Desafio a universidade. Desafio. É um desafio, porque eu, Marcos, você não fomos preparados para viver nesse mundo quase que disruptivo que a IA nos traz. E assim a gente faz também com os nossos professores. Nós também já treinamos, Marcos já treinou milhares de professores para ter, no mínimo, não ter medo da IA. Flávio, sabe o que me lembra? Isso para o nosso aluno, estamos falando aqui de uma instituição de ensino superior, então supostamente os nossos alunos, eles são jovens adultos, ou alguns até com os seus 30 anos, enfim. Pensa na educação básica, nas crianças. A sua neta, né, tem 5 anos. 5 anos, ela já é uma nativa de IA. Completamente. Né? AI savvy, né, que nem se fala lá. Imagina quando ela chegar a ser sua aluna, como é que vai ser? Se o professor dela não tiver essa pegada, já não estiver preparado também, há uma desconexão muito grande ali. E nós, pelo lado de sermos uma instituição formadora de professores,
Nós oferecemos os nossos cursos de licenciatura. Com A gente certeza. já incorpora, já tem que se preocupar em incorporar essa capacidade de se atualizar constantemente com as ferramentas de IA. Porque não adianta simplesmente o indivíduo saber, você usar o ChatGPT, Gemini de hoje, porque o de amanhã outra certamente coisa. vai ser diferente. Isso. Né? Então, isso coloca para nós também esse desafio, enquanto escola, de ter uma formação de docentes que serão naturalmente permanente. preparados para... E tem que ser permanente a formação docente. Eu É. tenho lido cada Mudança. vez mais sobre Não, isso. claro. A formação docente permanente. Não é aquela coisa semestral, é certeza. diuturnamente. Se você quer saber onde é que está a revolução da educação, olha na pré-escola. Literalmente, é lá que está começando. Mas aí é a questão que eu ia trazer, o professor adivinhou aqui. E como é que a gente vai tratar esse cara daqui a 13 anos na universidade? Isso. Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio da gente tentar entender. Vai ter um lapso aí gigantesco, uma lacuna. Extraordinário. Né? Porque o campo profissional a gente já tem introduzido. O Marcos pode falar de forma muito precisa como é que a gente está introduzindo IA para os nossos alunos de qualquer curso durante todo o período que eles estejam conosco. Nós temos uma trilha de formação de IA para que auxilie no seu estudo, na sua preparação para o mercado de trabalho e, naturalmente, para a vida. Né? Isso é importante, porque nós temos capacidade de oferecer isso, né, adicionalmente a todos os currículos que a gente tem de todos os cursos, mas, de qualquer maneira, a gente precisa estar atento qual é o próximo passo, sem esquecer do professor estar preparado para Você pode utilizar idealizar algo fabuloso, mas se o professor não vai conseguir fazer a entrega... Nós não abrimos mão dele. Sem dúvida. E, Max, é uma coisa interessante, isso que o Flávio está comentando aí, de já incorporarmos no nosso currículo essa formação continuada em IA. Nós tivemos o cuidado, né, aqui pela concepção que foi debatida pelo time acadêmico, de deixar quase que uma ementa livre. Porque não adianta escrever a ementa do curso de formação de IA na enfermagem. Sim, nesse caso sim. Então, Daqui a um ano e meio mudou Não, tudo. é outro. Tudo. Nas aplicações, nas ferramentas... E aí entra na recursividade da produção de conteúdo, como o Marcos falou. Né? Nós temos, sim, a trilha pronta e a todo semestre vamos refazê-la. Sim. Porque hoje em dia não custa nada jogar tudo fora e reconstruir do zero. Né? E manutenção. E quantas vezes a legislação brasileira troca a questão dos tributos? Ou das legislações dos códigos quaisquer? E rapidamente todo o livro impresso, todo o conteúdo produzido se desfaz. Mas só que ali ocorre, mas com um espaçamento maior aqui na tecnologia. Sim, mas no nosso mundo aqui, né, de todo conhecimento, muda muito. Então, hoje a gente pode refazer todo o conteúdo a todo momento. E até porque a gente não tem mais a variável. Essa variável nunca existiu, a previsibilidade, mas a gente tinha sempre uma ideia de previsibilidade. Né? A gente não quer mais saber o que está errado. A gente refaz. A gente atualiza. E é uma questão que a IA se diferencia da gente. Ela não está nem aí se ela errou. Não. Se ela errou, ela nunca mais vai errar. Ela errou aquela vez, você diz, olha, isso aí está errado. Ela nunca mais vai errar. Errou foi a data, quando foi produzido. Está errado é porque é a data que ela produziu, porque o que era verdade ontem não é mais verdade hoje. Então a gente refaz. Mas tem uma questão que a IA sempre ela olha porque já aconteceu, né? Com certeza, mas aí por isso que ela não vai substituir a ciência e a ciência depende, né, da imaginação. Porque ela foi criada da aqui. Ideia, né? imaginação, Ela foi criada aqui, na universidade. Tá aqui o conhecimento. Ela sempre, o olhar da IA é para um tempo presente para trás. O que nos alucina é quando ela não precisar de nós. Quando ela começar a imaginar cenários que a gente não ainda alcançou. Quando a gente ainda não alcançou. 2001. A gente não sabe se vai ter a consciência, né? Verdade. Mas no 2001 Odisseia no Espaço ali a questão, um dilema, é uma questão ética, é uma questão assim, você deu uma missão para a máquina foi cumprir a missão. Né? Que é um ponto importante, né? Que você vai trazer certamente, a discussão ética dentro da universidade. Isso, a gente pode começar a conversar aqui. Né? De toda sorte, de toda sorte. Ela hoje já nos dá informações sobre o aluno, informações sobre os professores, nossos colegas, nossos processos de trabalho, né? A capacidade que a gente tem de processar dados que aparentemente não fazem sentido entre si, ela sempre vai encontrar alguma correlação ou expurgar alguma outra que a gente imagina, mas o uso ético é fundamental, né? E explicitar, por isso que eu digo, tem que colocar de forma clara, transparente na sala de aula e estabelecer quais são os seus limites para o seu uso. E isso depende da gente, né? Claro. A gente, quando está dentro do ambiente universitário, a gente fica dependendo muito dos pareceres do CNE, das resoluções. É o código pessoal. É assim. É o código pessoal de conduta. É a humanidade ali. Claro.
E a gente sabe pela ética, e você sabe, a ética não é um princípio que depende do momento histórico, né? Ela é atemporal, né? Claro. A questão é, a moral pode até, a moral ela, varia, mas mas a ética ela é claro. atemporal. Mas a gente se perde. Aí talvez a gente precise voltar aí aos nossos sábios da antiguidade, né? Eu tenho muita vontade de voltar à sala de aula, que estou afastado de há algum tempo, há uns 5 anos, para saber como é que é esse mundo novo na sala de aula. Vocês, é muito interessante. Vocês chegaram, essa questão do conhecimento, vocês chegaram a ler ou ouvir falar dessa série, A Fundação, que é baseada no Isaac Asimov, numa trilogia do Isaac Asimov? Eu vi. É a imaginação de que no futuro Exatamente. o conhecimento estaria disperso, muito, muito disperso, e eles isolaram como se fosse um conceito de um super data center num planeta, todo o conhecimento da humanidade, porque ele poderia para as pessoas, para poder voltar ao que já se foi construído. Assim. Porque senão estavam sempre querendo construir algo novo, esquecendo dos princípios que estavam. Então tinha como se fosse um grande natural, né? um grande data center lá, porque precisaria se voltar Preservando, né? preservando. De alguma maneira. É curioso, né? Eu fico pensando como é que esses caras imaginam isso há 70 anos, né? 80 anos, é uma De imaginação novo, assim. criatividade, né? A gente estava falando aqui do 2000 Odisseia no Espaço, né? A gente falou do Que era futuro, 2001, ano de 2001. Acho que o filme é de 70, né? Era uma projeção do futuro. Hall. É o Hall-E, né? Hall, né? Hall. E ali tem, eu acho que o roteirista foi o Arthur Clarke, né? Arthur C. Clarke. Tem os vídeos Sabia dele. que o monolito era esse planeta onde estava tudo, a origem, né? Aquele monolito que é um personagem do livro até. Mas aí tem uns vídeos do Arthur C. Clarke, da década de 60, que ele foi muito tempo um divulgador científico também da BBC, e ele dizendo, imagine um futuro em que você terá a biblioteca, só que ele não imaginava que seria algo que a gente carregaria no bolso. Aí você vê lá que ele assim, você vai levar no seu pulso. Ele imaginaria, tem um vídeo dele dizendo, você vai levar o conhecimento do seu pulso, você vai poder acessar o conhecimento de qualquer lugar. É porque o conceito do conhecimento era apenas uma miniaturização de tudo que era físico, né? Hoje não. Hoje é um prompt. Não, é um prompt. E aí, em cima do prompt, e também do repertório, a gente falou aqui que, de fato, os alunos que estão na pré-escola agora serão um desafio enorme para quem não está pensando daqui a 13 anos, quando eles chegarem, 10 anos, porque, na verdade, já está sendo construído esse caminho. É um desafio, assim, que a gente não tem ideia de onde que a gente... Como é que a gente vai conseguir trabalhar com esse docente? Como é que vocês estão trabalhando com esses docentes agora? Como é que tá? Vocês falaram da formação docente, mas como é que está essa formação docente, de fato, agora aqui? Então, uma das primeiras etapas que a gente já implementou é toda uma formação acadêmica com base em cursos que a Microsoft disponibilizou conosco, através da parceria que a gente tem com a Microsoft, estendendo isso daí para os nossos docentes. Então, acho que hoje a gente já teve 70% dos nossos docentes capacitados. A IA da Microsoft é o Pilot? Não. É o Pilot que vem embarcado, mas Pilot, também estivemos com o Gemini. Todas as grandes empresas nos procuram porque nós temos a capacidade de gerar uma estatística absurda para eles. Né? Agora, o que acho que vem na sequência disso daí é a capacidade de a gente mudar a metodologia de sala de aula, né? Então, como que o professor, já que ele agora tem domínio ali de determinadas ferramentas, como é que ele leva uma situação, problema, e que ele resolve com o próprio uso da IA algum tipo de problema que ele apresenta ali para a turma. E um problema que às vezes que ele não precisa nem saber a resposta a priori, ele vai construir aquela resposta. Né? E talvez seja uma redenção do processo educacional, na medida que ela pode suprir diversas e inúmeras lacunas que aquela sala de aula traz. Não só a deficiência potencial de um professor, como você disse, ele pode não dominar, assim como a ausência de um conteúdo, a ausência de uma biblioteca, a ausência de um acesso quando a escola é no interior, tudo isso fica relativizado. Agora, de fato, a gente precisa saber quando é que a gente vai começar a discutir IA na infância. Essa é a minha preocupação. Quando é que você consegue, quando é que você começa? Na pré-escola? Colocar dentro da brinquedoteca um desafio? Eu acho que esses talvez sejam o maior tema para a gente discutir junto aos pedagogos, para saber quando é que começa isso. Quando é que começa isso? Que eu ia colocar até anteriormente, a gente colocou da pré-escola, mas tem uma questão que vocês, acho que têm visto pesquisa também que sai sobre isso. E porque você falou sobre prompt, né? Você também trouxe sobre o prompt, né? Você finalizou com prompt. Tem se mostrado que o repertório, pessoas mais
com mais bagagem de vida e repertório, que liam mais, a geração tem lido... Parece que agora tem mostrado que tem lido até um pouco, voltou à leitura, parece, em alguns aspectos. Mas os que constroem os melhores prompts são as pessoas com maior vivência. Os jovens não sabem fazer as perguntas adequadas. As melhores cartas são aqueles que têm maior vocabulário, talvez, que o possa te emocionar mais. É o repertório. É repertório. Eu acho que repertório nada substitui É repertório. o repertório. Qualquer que seja a área do conhecimento. Então, mas eu acho que isso também tem umas técnicas, né? É que está tudo muito no ensaio e erro, né? A sociedade, ela está desenvolvendo, experimentando, né? E a gente vai afunilar para alguns modelos mais E a gente mais falou aqui sobre consolidados. ensino, aí olhar pelo aprendizado. Como é que a gente avalia esse estudante agora na IA? Como é que... É a pergunta, como é que a gente vai avaliar? Como é que são as novas formas de avaliação para esse estudante? Não sei se vocês têm refletido, pensado. A avaliação padrão... A gente tem feito o processo de colocar a IA para acompanhar o aprendizado do aluno. Tá, para ver Porque como é que ele aprende da melhor forma. aprendizado numa sala de aula tradicional é algo abstrato que não existe. Sala de aula não é local de aprendizado, é de ensino. Uhum. E a gente nunca sabe como é que são os processos naturais de aprendizado, como eu, você, Marcos. Marcos, não, Isso. que ele é um ponto fora da curva, mas como é que aprendia fora de sala de aula? Quanto tempo? Né? O uso de quais ferramentas que você utiliza. Na hora que a gente começa a entender, e a gente tem as plataformas, os conteúdos digitais, o EAD veio enriquecer extraordinariamente esse nosso olhar. A gente tira o foco da sala de aula do professor e começa a olhar o aluno e seu aprendizado. Quanto tempo ele demora para ler? Uhum. Né? Eu não vou falar aqui, porque senão a gente vai tomar todo o tempo do seu podcast Nosso podcast para falar sobre tempo de estudo. de estudo. Né? Uma disciplina que tem 80 horas dentro da matriz curricular natural que nós temos, né? Ela é traduzida em dezenas de páginas, textos, vídeos, exercícios. E quanto tempo o aluno demora? Né? A gente colocou a IA para ler. A gente botou uma IA para estudar. Estudar com calma, lendo, não é só paginando, mas lendo, fazendo exercício, assistindo todos os vídeos, indo a todos os links que a gente pede. A diferença do tempo é absolutamente distinto entre o tempo de sala de aula e o tempo de aprendizado do aluno. Né? Então, esse é a nova fronteira, para a gente começar a entender o que é o tempo do aprendizado. Mas, ô Flávio, até aqui pode existir uma margem, né, um intervalo grande, né? Porque nem todos os alunos aprendem na mesma velocidade e a IA Não são provavelmente aprende numa velocidade acima até do que o aluno médio, aluno padrão. Acho que recentes artigos, enfim, estão publicando aí que IAs são capazes de responder com um nível de acerto, testes de SAT, bem acima do que um aluno médio consegue, né? Então, não me assusta que a gente, ao colocar a IA para ler os nossos conteúdos e performar nos nossos exames, elas atinjam um desempenho assim, Perfeito, multiplica por 4. espetacular. E ainda assim é menos do que a sala de aula. Sim. Mesmo assim, na sala de aula, e acho que era o ponto que você estava levantando anteriormente, a aprendizagem ela não se dá No mesmo da momento, sala de claro, aula. com certeza. Quantas vezes Mas- a gente vai à aula, assiste a aula do professor, Não, depois tem um tempo de na maturação. véspera da prova, nos decantação do períodos, conhecimento Não, demora. Tem um processo de maturação. e até o próprio trabalho de casa, né? Está aí na educação básica. Mas eu acho fundamental que a gente traga esse tema, e essa é a minha provocação, para que a gente não entenda a sala de aula como o espaço acabado do ser. Não. Né? Não, e você colocou aqui, é um conceito abstrato. Exatamente. Então, isso tem trazido para a gente reflexões que nós nunca medimos o tempo de estudo. É o tempo de aprendizado efetivo. Na verdade, não sei se um dia a gente vai conseguir medir. Né? A gente, assim como também eu acho que o Marcos pode falar aqui, sobre como é que nós estamos criando o conceito de acúmulo de conhecimento, o valor agregado de cada disciplina. Então, a gente está criando medições, Marcos, se você puder. Você falou do grau de aprendizagem. Exatamente. Sim, a partir de dados históricos que a gente tem desempenho de alunos dentro das nossas provas e da taxa de acerto histórico, enfim, desempenho também dos alunos em cada questão que cai nas nossas provas, a gente consegue comparar, dado um grau de dificuldade de uma prova, qual a performance do aluno. Se ele tira uma nota que é comparativamente superior a de um aluno Esperado. médio padrão ou abaixo.
né? E isso vai se acumulando Você vai com ajustando todas ao as longo do tempo. disciplinas e você vê se esse aluno é um aluno que está, de alguma forma, colocado, né, numa distribuição normal, Uhum. Em que lado ele está? acima ou abaixo ali da média, né? Então, a gente utiliza isso também como uma proxy de segmentação da turma, né? E começa a identificar alunos que deveriam ter alguma necessidade de mais tempo para aprendizagem, Aí trazendo você de volta... sinaliza- aí você Um sinaliza olhar uma diferenciado. Nem todos são iguais, pelo contrário. Isso a gente sempre soube, mas a gente... Mas é difícil a gente operar, mascarou isso, né? Exatamente. Da mesma forma com que a gente deve, naturalmente, entender que existe um grau de dificuldade das provas, né? E a gente não sabe. Eu mesmo, como professor, faço uma prova. Eu ia perguntar para ele como é que a gente sabe o que é o fácil, médio, difícil aí. É a estatística do passado. É, Ela foi mas é a submetida recorrência, à né? recorrência. Sim, com certeza. E o volume que nós temos. Porque eu nunca fui aluno meu. Então, eu não posso avaliar a questão que eu formulei. Se eu atribuir ela uma questão fácil, média, difícil. Mas eu nunca respondi. Como é que o professor agora corrige uma avaliação? Como é que ele corrige a avaliação? A gente vai entrar num terreno bem interessante, até porque hoje a IA já está começando já a corrigir avaliações. As Inclusive discursivas? questões discursivas. O retorno da discursiva vem por conta da IA, porque a discursiva ela tem Mas o professor que vai dar o desfecho. o olhar no final, mas aí ela sinaliza, olha, dá uma olhada nisso aqui. Mas é interessante isso, Max, porque a gente tem testado bastante e agora escalando em alguns grupos pilotos a acurácia da nossa ferramenta de correção de questões discursivas e contrapõe isso com uma banca de professores, né? Para ter certeza que a gente... Está fazendo esse... A acurácia é em torno de 94%. TCC. E a correção, como o professor fazia a correção, ele também tem os seus vieses, né? É claro. Sim. Você como economista, eu li um livro uma vez do Daniel Kahneman, aquele Rápido e Devagar, né? E nem economista ele é psicólogo, né? Mas Sim. ele era economista. Agora o Prêmio Nobel de Economia. Mas ele fazia cálculos, né? Ele usava estatística nas disciplinas de economia. E ele dá um exemplo desse tipo aí, o professor que o melhor, em relação a corrigir prova, né? Era melhor corrigir a questão de todo mundo primeiro, ou corrigir a prova de todo mundo, depois corrigir a prova de um indivíduo, depois a prova do outro indivíduo. Aí ele percebeu que o quê? Que o melhor é corrigir o quê? A questão 1 de todo mundo. Horizontal, né? Depois a questão... Por quê? Porque chegava um momento que o cara estava cansado de fazer aquele processo. Ou ele exagerava na nota, ou ele piorava a nota dos últimos, né? É um viés. A máquina não vai ter esse viés, né? Perfeito. E tem um outro dado, eu estava lendo, já que você lembrou aí que eu sou economista, saiu um artigo, um professor da Universidade da Pensilvânia e do NBR, e ele estava fazendo uma comparação de um agente de IA, dado um modelo, dado um problema e um modelo que deveria ser aplicado para a solução daquele problema em economia, a IA resolveu aquele problema, modelou e chegou lá a determinados coeficientes estimados. E aí se pegou aquele mesmo problema e se passou para 146 economistas. E se pediu que eles resolvessem e estimassem com base naquele mesmo modelo, né? Acredita que a média dos coeficientes estimados bateu exatamente com a média do que os economistas individualmente fizeram ali? Caramba. A média bateu. Só que enquanto... Né? A velocidade, dos né? economistas, a cauda era bem distribuída, bem longa, assim. Então, a capacidade de... Você fica se perguntando, né? A IA passa a ser um validador também do que você encontra individualmente, né? O trabalho do humano. Então, de alguma maneira, reforça o que a gente está encontrando aqui no nosso experimento de correção da discursiva. A gente bota, eu comentei aqui, 94% de assertividade ali, quando comparado com uma correção feita por uma banca de professores. Então, isso está sendo ótimo, a gente ainda não escalou isso, não está usando, não dá para dizer que semana que vem a gente vai usar, a partir da semana que vem, todas as nossas questões discursivas serão... Não é isso, mas nos dá muita confiança de que o caminho está sendo pautado de uma maneira que não vamos errar. A tendência de erro é muito baixa. E aí a gente consegue ter discursiva em escala.
Sim. assim. Porque ela é E absolutamente... que, por acaso, conversa até com a sinalização do MEC, né? Mas a discursiva em sala tem que ser feita por alunos, não por alunos usando a IA. Não, mas sim. por alunos, por alunos, nas provas, nas Nas avaliações. avaliações nós estamos ali. Mas a correção Ou voltarmos para as avaliações orais, né? Será? também, por que não? Até porque para os alunos talvez fosse até mais fácil, né? Porque a gente está vivendo uma sociedade muito mais oralizada do que... Capacidade de argumentação, Mas poderiam ser outros depende, elementos. você há pouco nos provocou aí como é que vocês enxergam a avaliação do futuro. Avaliação. Até uma possibilidade é você pedir que o aluno use a IA Isso. para resolver, né, problemas aplicados. Porque o Use X de da forma questão vai estar no É, um prompt. PBL. Use de forma use, inteligente. Né? Isso. te dou um problema, use um prompt. Um problema de um... E agora, me explique, né, as respostas. um problema, uma situação problema única. Você Exato. traz o teu contexto, da tua territorialidade, que é um termo que tem se usado bastante, né? Então, vamos agora com algumas variáveis, se você traz aqui uma solução para esse problema e argumenta sobre essa definição desse problema. Exatamente. Eu estou muito entusiasmado com esse futuro que a gente está aqui pré-desenhando e eu não vejo nenhum grande senão até esse presente momento. É porque a gente enxerga possibilidades, primeiro num fronte da eficiência. Óbvio, a gente é capaz de produzir o que produzia antes a um custo muito mais baixo, quando fala de conteúdo. A gente é capaz de ter muito mais qualidade. Um exemplo claro, novamente, que a gente traz aqui, todo o nosso conteúdo, a gente é capaz agora, conteúdo digital, dos cursos EAD, por exemplo, a gente consegue fazer uma revisão e atualização desse conteúdo numa velocidade, num ritmo e numa abrangência de disciplinas que antes seria proibitivo, seria muito caro. Né? Então, melhora a qualidade também quando você é capaz de atualizar, trazer um contexto mais próximo daquela realidade do aluno. Pode entrar aí também regionalização, várias... Também a questão da especificidade do curso, o exemplo que é dado, é muito comum, talvez você tenha estudado também em alguma disciplina, tenha cursado com colegas de outros cursos. Sim. E provavelmente o professor, na hora, tenta trazer ali um exemplo, uma aplicação que é de um curso, mas ele talvez não consiga fazer exemplo de todos os cursos que tem ali, eventualmente, alunos representando, né? Hoje, com a IA, a gente consegue fazer essa... multidisciplinaridade. Exatamente. Dentro de uma mesma turma, com alunos vindo diferentes... Na base da IA está a multifatorialidade, né? Então, ela consegue fazer combinações numa velocidade que a gente não... Então, eficiência, e a gente qualidade. a gente consegue conhecer o aluno, pode ajudá-lo melhor na sua deficiência. Na sua lacuna ali, né? E aí vem uma palavrinha que tem a ver com a avaliação, que é o feedback, né? Esse feedback pode ser cada vez mais qualitativo. Claro, muito. E customizado. Deixa de ser simplesmente a nota que você tirou, né? Feedback com uma qualidade... Perfeito. É o que se espera, porque na verdade é muito no feedback que o aluno aprende. Era o que eu ia comentar, né? É aprendizado ali, né? O que você acertou, você já sabe. O que você errou, que você precisa aprender, né? Tá ali, né? Tá nítido. Pessoal, a gente tá chegando aqui ao fim do nosso bate-papo. Poxa, eu aprendi pra caramba aqui com vocês. Poxa, uma troca muito... E olha que a gente nem puxou nenhum Gemini, nenhum... Não tinha nenhuma IA acoplada aqui com a gente, não, né? E aí, só para vocês finalizarem, assim, como é que vocês imaginam essa gestão aí, novamente para o nível da gestão, como é que vocês imaginam essa gestão universitária daqui a 5 anos? Vou começar para poder ser corrigido pelo Marcos. A gente, antes de começar, a gente estava falando sobre permanência. Isso, vai ser um outro tópico. Como é que mantém acesa essa chama. Eu estou acreditando que tudo que nós estamos fazendo seja capaz de fazer com que esse aluno, nesse momento que está todo mundo, né, mais ou menos o mesmo status perante a IA, né, a gente incorporando essa IA na jornada universitária dele, faça com que ele perceba o quanto é importante não desistir e continuar. Há múltiplos caminhos. Alguns podem ser tão bons, não acredito, quanto a universidade, mas é aqui que ele vai conseguir ser um profissional do futuro, qualquer que seja ele. Concordo. Perfeito. Acho que na gestão, Max, acho que falando de novo de permanência, os modelos que, enfim, as equipes de marketing que olham sobre renovação de matrícula, eles vão cada vez mais se tornar mais precisos, vão ter melhores prognósticos a respeito de quais alunos estão sob risco ali de uma eventual evasão, seja por motivo que for financeiro, dificuldade acadêmica, falta de tempo.
E parte desses motivos, na hora em que você consegue ser mais assertivo sobre essa sinalização, você vai ter ali alavancas e iniciativas que vão tentar coibir essa evasão do aluno. Então, a gente vê muita oportunidade nessa frente. O pessoal de marketing aqui na nossa escola certamente está muito avançado, investindo bastante tempo e energia nessa frente. E pelo lado, que acaba sendo também da gestão acadêmica, essa busca pela capacidade de efetivamente levar o aluno uma personalização da sua jornada acadêmica. Então, ser capaz de, identificando que o Marcos está com dificuldade nesse tópico, gerar ao Marcos, se ele estiver num ambiente virtual, por exemplo, uma forma alternativa de explicar aquele mesmo conteúdo. E não voltar a dar o mesmo conteúdo que ele não entendeu. Isso da mesma forma que ele não entendeu já. Exato. A gente já sabe qual é o resultado. Vai chegar no mesmo resultado, né? E levando para a sala presencial, eu acho que a capacidade de informações ricas que a gente vai ser em breve, ou que em breve será possível municiar os nossos professores, é realmente uma revolução dentro da gestão da sala de aula. Porque hoje o professor, dependendo dos mecanismos que estão à disposição dele, ele não tem muita informação a não ser o olhar de um aluno, que às vezes para o professor é muito importante, né? Esse cara não está entendendo. Ele percebe pelo olhar. Se o professor tem aquele grau de empatia, de observação. Mas com dados que possam ser reunidos das atividades que esses alunos exercitaram-se em ambientes virtuais ou que fizeram dentro da sala de aula, ele vai conseguir segmentar de uma forma muito mais precisa também. E aí, talvez, essas técnicas de diferentes formas de trazer esse cara para o jogo novamente vão mudar essa realidade ali do aluno que acaba desistindo no meio do caminho. Então, acho que tem muito que nós, pelo lado do pedagógico, precisaremos e poderemos fazer com modelos mais ricos, modelos mais interativos, enfim. Acho que isso é... Uma visão muito otimista de vocês e verdadeira. É possível. Cumprimos cada vez mais o nosso papel, né? A IA vai permitir a gente cumprir cada vez mais o papel, que é o sucesso do estudante, o sucesso de realização do aprendizado dele. Com certeza. Então, parece que existem forças antagônicas, né? Por um lado, você comentou há pouco aí sobre desviar a atenção, né? Disputar a atenção do aluno. E nesse sentido, o aluno muitas vezes não vai querer esperar o professor Max terminar de fazer a explicação, ele vai ali e já tentar buscar a resposta. Por outro lado, abrem-se inúmeras oportunidades aí para a gente cumprir a nossa missão com muito mais efetividade, né? Perfeito. É o futuro da semana que vem, né? É o futuro da semana que vem, é isso aí. Ótimo. Pessoal, agradecer a vocês dois, assim, muito obrigado. Não sei se quiserem fazer mais uma fala só para finalizar, tá ok? Assim, agradecer. Eu acho que quem vai nos assistir em qualquer momento do podcast, a gente sabe que ele é atemporal, né? Então, ele pode... Como a gente está agora, para quem está nos assistindo, a gente está na primeira semana de Copa do Mundo. Só para assistir, não sei quem vai nos assistir no futuro, mas estamos na primeira semana de Copa do Mundo de 2026. Então, pode assistir, sei lá, mês que vem, aí vão falar sobre a história da IA na educação. Né? Pelo menos eu tomei cuidado de falar do futuro da semana que vem. Foi Marcos. Professor Flávio Murilo, muito obrigado. Obrigado a você, Professor Marcos, muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado mesmo. Convite. Obrigado. Pessoal, então, finalizamos mais um episódio do podcast Educação e Movimento do Semerge. Um abraço a todos e todas e até a próxima. Tchau, tchau.